Atenção, atenção, notícia urgente, acabou de ser confirmada um alerta máximo neste exato minuto. Respira fundo, porque o que está circulando agora é pesado, sombrio e vai mudar completamente o tabuleiro político. Portas estão se fechando, alianças estão ruindo e o clima é de pânico total nos bastidores do poder. Notícia urgente, nova informação gravíssima envolvendo Jair Bolsonaro acaba de vazar diretamente do hospital. Detalhes sensíveis, tratados como segredo absoluto, escaparam agora. O silêncio virou tensão. Médicos, assessores, aliados, todo mundo travado. O que seria apenas um boletim virou uma bomba. E a pergunta que ninguém quer responder é: quem é o culpado de tudo isso? Algo acabou de vazar aqui, vou mostrar para você diretamente do Alan dos Santos. Isso mesmo, um alerta vermelho. O Alan dos Santos acaba de confirmar informações urgentes e gravíssimas sobre Lula e Moraes, e isso muda tudo. Nos bastidores, telefonemas interrompidos, reuniões fechadas às pressas e olhares de pânico. O que seria rotina virou correria. Se isso se confirmar, o jogo vira. Olha só, se isto se confirmar, o jogo vira e tem cabeças rolando. Choque internacional. Nova decisão sobre o futuro de Nicolás Maduro acaba de ser anunciada e ditadores pelo mundo entram em pânico total. O recado ecoou além das fronteiras, salas fechadas, aviões de prontidão e silêncio estratégico. Quando um dominó cai, outros tremem. A pergunta é simples: quem é o próximo? Saiu uma bomba aqui que você vai ver agora. Tem uma notícia explosiva aqui, ó. Ministros do STF estariam pressionando com uma carta-bomba rumores de saída do cargo, tá? Olha só, um ministro acaba de confirmar saída do cargo. Ele enviou a carta de demissão para o Lula e a saída está confirmada para esta semana. Isso mesmo. Olha só, crise sem precedentes. Lula veta integralmente a PL da dosimetria e a reação urgente dos Estados Unidos foi revelada. Diplomacia em alerta, sinais duros nos bastidores e um aviso que ninguém queria ouvir. Isso não deveria ter acontecido. O Lula não deveria ter vetado a PL da dosimetria, porque algo foi confirmado agora. Segura essa. Nada aqui é muito simples, tá? Tudo está conectado, hospital, bastidores, cortes, fronteiras. Uma peça se mexe, o tabuleiro inteiro treme, tá? Olha só, vou mostrar para você aqui as palavras do Alan dos Santos nesse momento. Já quero pedir para você deixar o seu like e vamos acompanhar aqui esta notícia. O dia é um dia trágico, né? É um dia bem triste. Hoje, eu, inclusive, tive contato com parentes próximos das vítimas, né? Dos presos. Os relatos são assustadores, porque o Wellington Macedo, por exemplo, que foi colocado junto daquele caso lá de um cara que teria usado carro, que tinha bomba, explosivo, ele não tem nada a ver com isso, né? O Wellington Macedo é um evangélico, todo mundo sabe que ele não jamais faria uma coisa dessa. Parece que ele só pegou carona com o cara e tá na cadeia. Inclusive, estou em contato com a filha dele. A filha trouxe relatos do tipo que os presos lá, que estão. Isso geral, né? As pessoas que estão presas normalmente conseguem benefícios quando se cortam, né? Então, consegue livro, consegue um ambiente diferente para não ficar naquela pressão psicológica própria da cadeia mesmo, né? E que há pessoas que não tem nem mais onde cortar de tanto lugar que já se cortou. É um lugar de terror mesmo, né? A prisão não é um lugar desejado a ninguém. As pessoas cometem crimes, elas vão para lá exatamente por isso, né? Porque é um lugar realmente para a pessoa se arrepender dos seus crimes. Agora, um inocente num lugar desse mexe com qualquer pessoa, mexe com o psicológico de qualquer um. Conversei também com fontes próximas ao hospital onde o presidente Bolsonaro está.
O presidente Bolsonaro ficou mais de 24 horas sem atendimento. Depois ele ainda não recebeu ainda nenhuma visita de um neuro para o caso dele. Lembrando que médicos sérios entraram em contato comigo, explicando que pessoas dessa idade, quando o cérebro, por exemplo, o cérebro da TT, por exemplo, minha filha, que é novinha, o cérebro dela é muito elástico. Então tem como se recuperar de várias coisas. Inclusive a gente pede a Deus sempre a cura da TT, a gente acredita, a gente confia, espera em Deus nisso, que seja feita a vontade de Deus, não a minha, mas a minha é pedir a Deus que ela seja curada. O cérebro do presidente Bolsonaro, por exemplo, pela idade dele, eu vou usar termos que não são médicos, é que eu não sou médico, né? Estou usando termos bem elásticos aqui, e imprecisos, porque eu não domino medicina. Os efeitos da queda, por exemplo, podem aparecer 6 meses depois, Lacombe. E aí eu comentei isso no X, tem uma publicação minha lá, sobre essas conversas que eu tive ontem, né? Onde eu postei e disse abertamente, né? Ah, o Alexandre de Moraes não está deixando o Bolsonaro ser avaliado por um neurologista. Eu publiquei isso no X ontem à noite. Era meia-noite e 25 do Brasil. Já era hoje, né? Mas era 10h25 aqui. E essa informação é porque o neuro tem que ser aprovado pela PF e a aprovação da PF tem que ser do Alexandre de Moraes. E detalhe, tá? A filha de quem que faz medicina? Sabe? A filha do Alexandre de Moraes. A filha do Alexandre de Moraes faz medicina. Então o que está por trás disso? O Alexandre de Moraes ir para cima do CRM, o Alexandre de Moraes ir para cima CFM. do CFM, perdão. O CRM é todo de esquerda, né? O CFM é mais sério. A filha dele certamente está caguetando todo nome indicado, porque sabe da posição política ou da condição moral dessas pessoas. Certamente, estou aqui, estou fazendo uma acusação, não, é uma suposição minha, vindo da família de quem é, né? Infelizmente, nesse caso, filho de peixe, peixinho porque não tem nenhum filho ali do Alexandre de Moraes chateadinho com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Pelo contrário, o episódio de Roma, do aeroporto de Roma, prova do que eu estou dizendo. A filha do Alexandre de Moraes faz medicina, ninguém mencionou isso na imprensa, e ela certamente deve estar caguetando pro pai. Pai, essa médica aqui, esse médico aqui eu conheço, eles votaram no Bolsonaro, eles vão na igreja, andam com fulano de tal, andam com cicrano, não deixa não. Eles não vão ser técnicos, eles não serão técnicos, eles não serão isentos. E com isso, Alexandre de Moraes está matando o Bolsonaro. E aí o meu tweet foi: Alexandre de Moraes não está deixando o Bolsonaro ser avaliado por um neurologista. O cérebro de uma pessoa da idade dele pode até apresentar um quadro mais grave meses depois da queda. Ou seja, então, apresentar um quadro grave agora talvez não apareça na ressonância, por exemplo. Os médicos que estiverem nos assistindo podem me corrigir se eu estiver equivocado, mas o quadro mais grave pode se apresentar meses depois. E aí, quando eu publiquei isso, uma seguidora comentou, a Adriana, ela botou: minha mãe teve queda em dezembro, bateu com a cabeça e não demos bola. Em fevereiro, ela fez uma bateria de exames de rotina no hospital. Na saída, um médico a abordou e não a deixou ir embora. Havia um sangramento severo no cérebro. Então, assim... Com o próprio Lula aconteceu isso, né? Quando ele teve a queda no banheiro, né? 2 semanas depois da queda. O Vinícius Benítez falou, o médico falou sobre isso aqui na terça. Né? Pois é. E aí, assim, é grave o que está acontecendo. O estado do presidente é um estado grave, pela idade, pela situação toda. E eu vejo, assim, que... Eu fiz 2 publicações depois dessa, que eu gostaria até de botar na tela. Tá, produção? Se vocês puderem só botar o meu perfil na tela, eu já mostro para vocês o que eu gostaria de mostrar. É Alan
conta 5. E aí eu fiz outras 2 publicações, porque teve o comentário de um rapaz do MBL, que ele botou assim: pensei que o histórico de atleta dele não iria permitir isso. Né? Então, assim, o Júnior Peretti, @Rox _ Juninho. Você aparenta ser um homem, né? Em barba. Né? Aparenta ser um homem. É um moleque. E aqui não é palavrão, não. O pessoal acha que quando eu chamo alguma pessoa de moleque, é que eu tô xingando. É a postura mesmo. É uma postura de uma pessoa que não teve a personalidade formada. Né? E aí eu escrevi, né? O vazio moral dessa gente do MBL é a das mais perversas que já vi. É tão execrável que um palavrão que os descreva jamais terá a precisão merecida. Eles não só adulam o tirano, mas se regozijam da maldade que o tirano faz com as vítimas inocentes. Isso é preternatural. E aí, preternatural significa o seguinte: sobrenatural é aquilo que está acima das forças da natureza e não é contra a natureza, mas precisa do auxílio divino. Aí é sobrenatural. Quando algo é diabólico, está abaixo da natureza, é preternatural. Só ação diabólica é preternatural. Então, para mim, assim, é evidente que é um quadro espiritual. E eu me pergunto quantas pessoas no Brasil estão dentro desse quadro espiritual. E eu falo muito sério isso, porque vocês são acostumados a me ver xingando, falando bravo e tal, mas eu já falei para vocês, né? Não mando ninguém para o inferno, levo muito a sério essas questões de fé, e essa é uma delas. Daqui a pouco eu vou começar a acreditar que o número de infestação diabólica no Brasil é enorme. Obsessão diabólica no Brasil é enorme. O Brasil hoje passa por um problema de exorcismo. Porque o 8 de janeiro era para ser um dia para que as pessoas estivessem com ira, dor, luto e esperança. E nenhuma dessas são contraditórias, que eu acabei de dizer. Mas o número de pessoas que está vivendo a vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Por exemplo, um dos médicos, me desculpa prolongar tanto, tá, Max? Você nem deu bom dia ainda. Mas um dos médicos que eu comentei ontem não conhecia o livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, do Andrew Lobachevsky. O livro do Andrew Lobachevsky é Political Ponerology, em inglês. Esse livro foi apresentado pelo professor Olavo de Carvalho ao público brasileiro. Hoje tem tradução, né? Ponerologia, Psicopatas no Poder. Esse psiquiatra, ele é polonês, morreu de modo muito estranho nos Estados Unidos. Conseguiu concluir o livro com muita dificuldade. O livro foi descoberto depois. Não foi assim, ele em vida conseguiu divulgar bem o livro. Não, é um livro, depois de publicado, depois de um tempo, é que conseguiu ganhar a atenção que merecia, ou seja, provavelmente houve a ação dos comunistas para esconder esse livro. Ele viveu na Polônia, no período do domínio dos nazistas e no período do domínio dos comunistas. E o que ele percebeu? E por isso que esses médicos que eu conversei ficaram assustados. Porque esse psiquiatra, Andrew Lobachevsky, ele percebeu que a relação entre os professores tinha mudado. No comunismo. No nazismo, eles eram fortes e se juntavam contra o poder tirânico fascista nazista. Quando os comunistas chegaram esqueci a palavra agora, para você qualificar alguém, o critério. O critério de avaliação de cargos na universidade, ele já não era mais tão técnico quanto era no nazismo. Então, assim, os nazistas são horrorosos,
né? Ninguém que está fazendo uma apologia ao nazismo, pelo amor de Deus. Mas a diferença da universidade no período nazista e no período comunista era que aqui, mesmo sendo subserviente à tirania, a pessoa tinha que ter qualificação técnica no nazismo. No comunismo, a qualificação técnica não era mais necessária. O que era necessário era subserviência cega apenas, ponto final. E o que ele percebeu? As pessoas se uniam mais para lutar contra o nazismo. Quando o comunismo chegou, umas entregavam as outras. E aí ele foi questionando, no decorrer do livro é isso, ele foi questionando outros professores para fazer um diagnóstico clínico dessa mudança de comportamento. Qual foi a conclusão que ele chegou? A conclusão do Andrew Lobachevsky, nesse livro, Ponerologia, Psicopatas no Poder, em inglês, Political Pornology, a conclusão que ele chegou é que na estrutura comunista, os psicopatas tomam o poder e ficam fazendo leasing. Como é que é quando você não é contratar, você coloca abaixo de você só histéricos. Então o psicopata fica no topo e os histéricos ficam abaixo. Então, para você em casa que não sabe a definição de histeria, o histérico, ele não fala o que sente. Então, se você, por exemplo, se alguém belisca você, ou te queima com um cigarro, ou te pica com uma seringa, ou corta você com uma faca, você grita, para! Então você está expressando o que você sente. O histérico, ele passa a sentir o que fala. É uma inversão. É bem sutil. Então, a pessoa normal, ela fala o que sente, né? O histérico, ele passa a sentir o que fala. Então, se o histérico fala assim, eles estão aqui, ele começa a criar psicologicamente nele uma mudança, uma inversão, que ele começa a sentir o que ele está falando. Então, os psicopatas, eles precisam ter os histéricos abaixo deles. Olha aí, hein? Muita coisa acontecendo. O Lula vetou a PL da dosimetria. Deixa eu colocar para você aqui todas as informações. Ministro saindo do cargo nesse momento. Vamos ver todos juntos. Olha só, tudo acontecendo aqui. Você que está acompanhando esse vídeo, né, já inscreva-se aqui no canal, ative o sino com todas as notificações. E vamos lá. Notícia na tela? Olha aí. Lula veta integralmente PL da dosimetria em evento sobre 8 de janeiro. Então aí, ó, assinando. O Lula vetou integralmente, pessoal, o PL da dosimetria, que prevê a redução das penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. Você que está acompanhando esse vídeo, deixe seu comentário sobre isso. Quero ouvir a voz do povo. Vamos ver o que o povo está achando disso. Vamos usar aqui, né, essa plataforma para poder falar a opinião do povo. Vai comentando aqui. Vamos ver o que o povo acha sobre isso. O Lula acabou de vetar PL da dosimetria, tá? E enquanto isso, olha o que aconteceu aqui, ó, com Lewandowski. Ministro Lewandowski, neste momento, acaba de confirmar. A notícia está na tela para você. Vamos acompanhar todos juntos, né? O ministro Ricardo Lewandowski entrega carta de demissão a Lula. Olha aí. O chefe da pasta de justiça deixa o cargo após quase 2 anos de gestão. Após quase 2 anos à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski formalizou sua saída de governo nesta quinta. O ministro entregou ao Lula a carta de demissão do cargo. Pois é, tudo acontecendo aí. A gente vai acompanhando tudo, né, gente? Vamos acompanhando tudo. E você tem a oportunidade de comentar, deixar aí sua opinião, né?
Lembrando que todos os dias eu apareço aqui com mais informações urgentes, tá bom? Pessoal, obrigado pela sua presença. Fique ligado que a qualquer momento eu volto.